Fala galera, estamos aqui de novo em off, está no ar para você. Estou aqui com meu amigo Sirlei, vou passar a bola para ele, né? E lá ele, irmão, passar a bola o quê? O cara é cheio de maldade. Então, galera, estamos começando mais um Em Off Podcast com muito prazer. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que vocês vão amar esse convidado, porque esse convidado, dentro do ramo de jornalismo esportivo, ele é referência para mim e para muitos outros jornalistas que estão começando na carreira, assim como eu. Eu quero falar um pouco, cara, que fase do Em Off, hein, cara? A gente arrebentou naquele Oi, muito bom. Jogo das Estrelas lá do Zica, hein? Muito top. Só fera, né? Até Davi Luiz. É, rapaz. E como o nosso Em Off, ele é um canal de feras, canal de só craque, hoje eu quero apresentar para vocês mais um craque nessa mesa. Rafael Marques, jornalista esportivo, hoje da ESPN, canal que também eu tenho a honra de fazer parte. Tudo bem? Pela caneca, já gostei muito. Tava falando aqui em off pro Gabigol o seguinte, que eu sou muito fã de café, né? Então já sabe que isso aqui vai ficar quentinho agora lá em casa, diariamente. E eu gosto de café assim, ó, cheio. Que bom que gostou. Isso é um presente, um mínimo que a gente pode estar te dando, né? Porque eu sei que não é fácil, eu te acompanho. Sei que essa vida de jornalista, né, principalmente hoje nos canais Disney, né, é uma correria danada. Não tem dia certo, não tem hora certa, não tem pauta certa. Acabei de buscar ele lá, ele estava trabalhando cara, é uma honra ter você aqui com a gente. Você é um cara, de fato, eu falei aqui no início, mas é verdade, você inspira muito a galera que está começando. Obrigado, amigo, obrigado. As pessoas olham pro Rafael Marques. Cara, assim, são dois caras que eu admiro muito no jornalismo esportivo e eu considero uma enciclopédia. Que é uma enciclopédia. Que é o PVC, Paulo Vinícius Coelho. Pô, né? Aí o Rafa tá muito alto É pra o mim. 01, mas você Então, não fica tão longe. Obrigado, Sirlei. A gente se conhece já há muito tempo, trabalha junto há muito tempo. Eu acho que assim, eu não sou ex-jogador, né? Eu nunca joguei futebol. Aliás, eu até quando eu podia jogar futebol, antes de ficar doente, eu gostava de jogar bola, mas a bola me odiava. Eu costumo dizer que eu sinto falta do futebol, mas o futebol não sente nenhuma falta de mim. Era muito ruim. Maltratava a bola? Maltratava muito a bola. Cara, você é um amigo que eu conheço. Mas era uma coisa muito, assim, quando eu jogava todo dia, moleque, eu até fazia lá um brilhareco, ajudava lá, tinha uma lei de ser banheirista também, ficava no ataque, ela fazia uns golzinhos. Depois eu virei lateral esquerdo, quando fiquei mais velho. Mas assim, como eu não tenho nada pregresso, eu não joguei futebol, eu não tenho jornalista da família que me indicou, o meu pai, não, meu pai é engenheiro, meu avô era motorista, meu tio é administrador, minha mãe não tem formação universitária, eu não tenho antecedentes na família, né, de jornalistas. Então foi uma escolha minha, influenciada pelo meu avô. Embora ele não tivesse sido essa vontade, por ele não teria sido jornalista, ele não gostava de jornalista e de advogado, dizia que um porque escondia a verdade e outro porque defendia o bandido. Mas eram os conceitos da vida do meu avô, né? Fui criado por ele. Mas como eu estudava Rádio Globo o dia inteiro, então, pra mim, é assim, eu comecei desde moleque já ter essa intimidade. E como eu repito, eu não tenho essa coisa pregressa, essa coisa que já te coloca numa condição de metade do caminho percorrido, eu acabei derivando para esse viés do estudo, do preparo. Eu não acredito em nada que não tenha isso. Então, assim, para cada jogo que eu vou fazer, são 2h30, 3 horas estudando os times, vejo jogos antigos, eu quero informar o torcedor que está vendo a gente. Quando eu vou fazer uma cobertura, que nem fui fazer a final da Libertadores, semifinal do Botafogo com o Peñarol também, eu vou lá e estudo tudo sobre o adversário, estudo tudo sobre a cidade, sobre a maneira como a imprensa local está tratando o evento. Eu acho que isso tudo acrescenta muito ao trabalho, né? Então, isso aí, o que você está falando é a mesma coisa que o PVC falava para mim. Eu lembro que eu ia muito para Granja com ele na época de Fox, e aí eu conversava, falava, cara, PVC, como é que tu grava, cara, isso tudo? E a gente falava assim, escala a seleção de 70. Aí ele escalava o time titular, o time reserva, ele falava todo mundo. Aí eu falava, cara, já jogou bola, PVC? Eu nunca joguei bola. Esse é o motivo de eu saber tudo isso. Porque eu ficava chateado que eu não podia jogar bola, que ninguém queria me escolher, que eu era ruim de bola, não jogava nada. Então eu falei, cara, eu vou ser o cara que mais vou saber sobre futebol. Ele tem eu acho que o Paulo Vinícius, ele tem eu gosto muito dele, meu amigo, meu irmão, trabalhamos juntos na Rádio Globo uma época. Quando eu era coordenador, ele fazia alguns quadros com a gente na Rádio Globo. E assim, ficou uma amizade muito boa.
A gente participa do corpo docente da Sérgio, do curso da Sérgio, e também dá aula no curso, como eu também. É um grande amigo. Eu acho que ele tem uma capacidade de armazenamento maior do que a média. Sim. O cérebro dele é mais treinado, é mais condicionado, porque o cérebro também tem um lado muscular, né? É mais do que a maioria das pessoas. Ele é uma exceção que ajuda a explicar a existência da regra. Mas assim, eu entendo a tua comparação, mas eu acho mas parece. Falta muito feijão com arroz ainda pra chegar perto do Cara, PVC. sério, eu posso falar que no jornalismo eu zerei o game. Assim, sério, os caras assim, que eu admiro, que são brabo, jornalista esportivo, eu já trabalhei. Posso contar pra ele lá o nosso jornalismo que... Pode falar. Tava muita emoção, ansiedade, né? De começar a gravar. Fez a primeira externa, né? Agora eu te falei, né? No futebol do Zico. Sirlei, grava aí que eu vou entrevistar o Olivinha. Sirlei segurando o telefone. Pô, ficou maneiro, né, Sirlei? Ele, não acredito, não deu rec. Eu falei, não acredito que você não gravou, cara. O nervosinho. O câmera não gravou. O câmera não gravou. Tamo bem, começou bem. Então, aí depois foi ele. Aí depois foi eu. Mas o Olivinho é um cara muito legal. Não, só que se você tivesse ido embora já era. Não, mas a sorte que eu filmei com o meu também. Ah, tá. Aí eu consegui pegar de selfie. Marcamos com ele que no final a gente ia dar um presente pra ele, a gente ia dar a camisa. Ele voltou pra receber a camisa. O Olivinho foi astro astro da Copa Sérgio desse ano. Goleador. Fez gol pra caramba. Ele jogou bem na Copa, no Zico também. Ele jogou bem. Ele se comprometeu de vir no in-off. A gente tem um vídeo aí, tá gravado, Olivinho. Mas com certeza ele vem. Ele vem. Ele parceiro demais, muito humilde. Aí depois foi ele, fala de mim, mas foi ele. Eu falei, cara, grava aí que eu vou fazer a pergunta. Não, o Alex Dias. Aí Pantaneiro? Aí eu falei, pô, como fiz a pergunta lá, tudo lá. Gravou, né? Gravei. Quando eu fui ver a gravação, em câmera lenta. Puxa vida. Aí na hora de ir embora, a gente falando sobre o Thiago, né, filho do Zico, me passa o Alex, pô, feliz ano novo, falei, feliz ano novo, Thiago. Chamou o Alex e Thiago, cara. Mas essas coisas são boas de contar e de ter, né, porque é o chamado in-off. Né, que funciona pra explicar o on, né? E foi a primeira, a gente ficou nervoso, né, mas depois fluiu e graças a Deus deu muito certo. do que a gente faz é algo que você ganha musculatura com o tempo, né? Você vai desenvolvendo, vai praticando, vai exercitando, você vai aprimorando. Eu comecei em rádio com 17 anos. E quando eu entrei no ar ao vivo na Rádio Relógio, um programa de futebol de salão que tinha, chamado No Giro da Bola, para falar sobre o Mirim do Vasco, que era o time onde jogava o meu vizinho, meu amigo Rafael, hoje mora em Portugal, era o goleiro do time. Eu comecei ali, né? Eu tinha 17 anos, acompanhando os jogos deles e tal. Eu escrevi tudo, uma folha de papel ao maço e tal, e aí eu ia entrar, um componente da equipe, o Alcides Antônio, tinha sido meu colega de faculdade. Então, assim, ele que fez o meio-campo para eu participar ao vivo. E eu participei, o cara gostou, me chamou. Mas, assim, eu tenho momentos da minha profissão, e são quase 30 anos fazendo isso, em que eu fiquei nervoso. Primeira vez que eu vi José Carlos Araújo, eu congelei, né? O que mais? Quando eu vi o Washington Rodrigues, eu congelei. Luiz Mendes, que foi base da minha monografia, minha tese de formatura. Entrevistei o Luiz Mendes, marquei a entrevista quando encontrei com ele na Copa do Mundo da França. Fui como turista, em 98, fiquei do jogo Brasil-Dinamarca, fiquei do lado dele, assim, por coincidência. Meu lugar de torcedor, meu ingresso, era ao lado da tribuna de imprensa. E aí, fui lá, falei com ele, super simpático, Depois virou um grande amigo, né? Um saudoso amigo, um mestre, um cara em que eu me inspirei muito, né? Mendes era uma doce figura, gostava muito de mim e eu dele, né? Tanto que quando ele morreu, eu estava em coma. E aí quando eu saí do coma, esconderam de mim que ele tinha morrido durante muito tempo, que sabiam que eu ia sofrer muito com a notícia. Sim. Então, assim, ter esse contato, tudo que é pela primeira vez que mexe com a nossa emoção, permite esse tipo de situação. Mas é bom te contar, bom contar. Eu fiquei assim, frente a frente com o Davi Luiz, né? Ele me explica. Esse vídeo de vocês é ótimo. Que é confiança. Tipo, eu tava com a pergunta na mente. O Sirlei já me conhece há muito tempo. Eu era muito tímido, e então eu tinha vergonha. Eu entendi que a vergonha faz a gente passar vergonha. Só que, tipo, eu tava com um certo medo de falar alguma coisa, de errar. E o medo de errar também acaba fazendo a gente errar. Sem dúvida. Então, quando eu chamei pra ele vir, ele já veio, quebrou, aí o Gabigol. Aí a menina quebrou ele, porque ele falou, o Gabigol já assinou. Aí ela queria pegar ele
de ele falar do outro Gabigol. Ah, ele assinou aonde? Não sei o quê. Ele, não, assinou aí, ó, com isso aí, o em off. Aí, tipo, aí ele já tirou a minha ver o cara pergunta. inteligente, né? Ele é muito. Aí ele pediram pra falar, explica o que é confiança. E eu querendo terminar a pergunta, explica o que é confiança. Aí eu fiquei nervoso. Ele mostrou pra ele, eu falei pra ele, o Davi Luiz te deu uma aula ali. Ele chegou pra ele e falou assim, ó, você sabe o que é confiança? Ele, sei, é o cara acreditar naquilo que ele faz, é jogar bem, não sei o quê. Ele, você sabe o que é confiança? Você sabe? Ao mesmo tempo, o que o Davi Luiz quis fazer com ele? Quis mostrar pra ele que ele não estava confiante na pergunta Não dele. foi só isso. Também. É porque a Beta sim. tinha feito 6 perguntas a ele. Tu viu que ele, no vídeo ele fala assim, fazendo igual você, jornalista, não pergunta, deixa ele responder. Sim, mas ele depois ainda falou. aí você vai e fala, aí ele fala assim, ele dá um exemplo. O cara, quando vai fazer a prova, Ele estuda. ele estuda. Sim. Se ele não estudar, ele Vai não com medo, ele vai sem com medo. Aí confiança. você falou, ele vai com medo. Ele, então. Hoje eu vivo isso como professor universitário, Isso aí. né? E eu bati muito essa tecla nesse período lá na Uniswan com os alunos, assim, porque você tem uma turma com 25, 27 pessoas, cabeças diferentes, formações diferentes, histórias de vida diferentes e características de personalidade diferentes. Ninguém é igual a ninguém, né? As pessoas, elas têm as suas singularidades. E aí, como você consegue fazer com que uma turma inteira te dê a mesma resposta? Primeiro é o tópico, né? Ninguém é igual a ninguém. É tentando encurtar a distância entre os mais capacitados e confiantes e os menos capacitados e confiantes. Você tem um diagnóstico como professor, você está ali na sala de aula, você já conseguiu detectar, identificar quais são os pontos mais nevrálgicos. Você vai trabalhar esses pontos para poder aproximar, mas nunca vai ter o mesmo resultado com todo mundo. E quando a gente fala sobre confiança, fala também sobre qualificação. Você só consegue ter confiança para fazer uma coisa se você estiver preparado para a coisa. Sim. Não adianta, pode ser o que for, pode ser talentoso. Eu já tive exemplos de alunos em sala de aula que, prova prática, vamos gravar aqui, simular aqui um programa de rádio. E seu texto, fulano? Não, vou de improviso. Eu falei, eu acho que você tinha que ter escrito um texto. Não, fica tranquilo, me chama que eu faço. Aí entrou uma vinheta, era uma simulação de um programa, eu comecei a apresentar o programa, chamei um repórter, o cara leu o que estava escrito, voltou para mim, chamei o outro, e fulano de tal. Aí ele... Travou. Não saiu nada. Já era. Aí eu parei a gravação, falei, tá vendo? Tinha que ter se preparado melhor. Tem que se preparar. A preparação é o que gera confiança. É isso que o Davi Luiz tentou provar. Ele falou, cara, se você estudar, você vai estar confiante para a prova. Agora, se você não estudar, aí vem medo, vem segurança, tudo isso. É o que acontece muitas das vezes, né, na nossa profissão, né, do repórter, às vezes, o cara travar, por quê? Às vezes foi na correria, o cara pegou aquele assunto, não deu tempo dele estudar direito e ele não se preparou. Por isso que eu sou grato a 3 pessoas no futebol. Se eu fui, e ainda sou um repórter esportivo com alguma qualificação e algum valor, eu devo a 3 caras que eu tive a oportunidade de conviver muito e entrevistar muito. Eurico Miranda, Kleber Leite e Romário. A gente aprende. O Romário é um cara que você vai entrevistar o Romário, ele olha na sua cara. Isso. Ele pode nunca ter visto você na vida. Mas se você está numa coletiva ali e você pega o microfone para fazer uma pergunta para ele, ele vai te encarar. E se você não estiver muito convicto, muito firme, muito preparado para desenvolver aquela pergunta, ele vai se sobrepujar a sua pergunta. Ele vai amassar a sua pergunta, né? Como a gente diz na gíria. E aí te amassou, um abraço, você não volta mais. E assim, foi tomando tocos do Romário, foi fazendo exclusivas com o Romário, foi convivendo com o Romário, foi sabendo dosar as notícias sobre o Romário dos anos que eu cobri. Fluminense com ele, pelo Tupi em 2002, Vasco em 2005, Vasco em 2007, Seleção Brasileira em 2001, pela Rádio Brasil com o Romário. Ele como dirigente do América em 2009, cobri muito o Romário. Eu cobri muito o Romário. Então isso me deu aquela frase antológica dele, né? Que o Pelé calado é um poeta. Ele dá numa entrevista coletiva na praia. E se você pegar o vídeo dessa resposta, eu estou no fundo ali, ó, com o microfone da Rádio Globo. Por quê? Onde tinha o Romário me mandavam. Porque ele já me identificava visualmente. Não é meu amigo, eu não tenho o telefone celular do Romário, não sou peixe dele. Mas se ele passar aqui agora, a gente vai conversar. Que rolou um respeito, rolou uma reciprocidade nessa relação. E ele sempre foi muito correto comigo, como eu fui com ele também. E eu acho que isso também me ajudou a amadurecer e evoluir como repórter. E ele admira, é como você falou, ele admira pessoas que têm esse mesmo perfil dele, né? Pessoas que ele elogiando o Gabigol, ele ama o Gabigol. Fala bem do Gabigol, por quê? Por conta da personalidade. Ele se identifica, né? Ele se identifica. Porque assim,
Hoje em dia, né, Rafa? Hoje o futebol, assim, pra gente que assistiu esses caras antigamente, ficou meio mimizado, né, na linguagem de hoje, né? Porque hoje em dia, na verdade, Sirlei, Gabigol, tudo que a gente faz tem uma consequência maior, né? As redes sociais potencializaram isso. E esse mundo desenfreado que a gente tem em rede social, que é uma terra sem controle, sem um acompanhamento mais primoroso, sem reação punitiva em cima de quem não tem uma conduta legal, ofende pessoas, persegue pessoas. Nessa terra de ninguém que é a rede social, o que às vezes acontece ali ganha uma repercussão e ganha um volume, uma importância maior do que em outras épocas quando isso não existia. Então é uma nova realidade. Antigamente, quando um jogador como o Túlio fazia uma provocação ao Renato Gaúcho, porque ia ter um jogo entre Botafogo e Fluminense, e aí o Túlio provocava o Renato provocava o Túlio, ficava ali, era o assunto nos bares, saía no jornal, saía na televisão, saía no rádio, mas ele, Túlio, e ele, Renato, não sabiam exatamente medir qual era o impacto disso nas torcidas diametralmente opostas. Sim. O que o Túlio falava, ele não sabia como repercutia nos tricolores. O que o Renato falava, ele não sabia como repercutia nos botafoguenses, porque não tinha rede social. Hoje tem. Hoje é uma ferramenta que mede isso. Então, por exemplo, um jogador faz uma provocação como essa, rapidamente a torcida adversária começa a xingar, ameaçar de morte, perseguir família. E aí acaba que as pessoas ficam mais receosas de serem autênticas, de venderem espetáculo. Né? Te entendi. E o Gabigol é um cara um pouco diferente dessa média, é mais autêntico, tem uma característica mais própria de ser um cara com uma marra, né? Aquela marra do futebol e tal, aquela coisa tipo, eu ganhei, então tem que respeitar. E isso tudo tem um peso, traz uma ressonância grande, porque poucas pessoas são como ele é. Então, como ele topa ser esse cara, ele vira alvo fácil. As pessoas, ninguém é indiferente ao Gabigol. Ou gostam, ou não gostam, né? E eu acho que ele sabe o tamanho que ele tem. Rafa, o jornalismo esportivo brasileiro também ele mudou muito nos últimos anos, né? Como você avalia, cara, essa mudança do jornalismo esportivo? Até por conta também do que você falou, das redes sociais, né, cara? Teve esse impulsionamento, né? Hoje, exemplo, botou lá os cortes lá no jogo. Cara, já saiu em todos os jornais, já saiu. Então, assim, mudou a forma do jornalismo esportivo. Antes era mais rádio. É tudo mais dinâmico, né? Tudo mais dinâmico. Ao mesmo tempo não tem filtros, é mais perigoso. Tem muita coisa veiculada que não é comprovada. Os órgãos reguladores não conseguem ter esse controle. O torcedor, o consumidor, coloca todo mundo no mesmo pacote em função da agilidade que o mundo digital traz. Às vezes o torcedor tem acesso a uma informação e daqui a 5 minutos ele não lembra nem mais quem foi o jornalista que deu. Às vezes ele lembra porque ele segue o cara e tal, mais íntimo ali daquela figura, mas, deu na internet, li, chegou no meu celular, eu soube, não tem muita preocupação com a questão da vinculação da fonte. Antes, no jornalismo mais analógico, você sabia a rádio que você ouvia, a TV que você assistia, o jornal que você lia. Então era mais fácil identificar a origem da notícia. Mudou porque você tinha mais acesso às pessoas, era muito bom cobrir futebol, porque você entrevistava todo dia alguém no clube, você via os treinos. Sim. Os repórteres da minha geração, talvez tenham sido os últimos que assistiram treinos, né? Fábio Azevedo, Francisco Aiello, a gente via os treinos. E aí chegava na rádio com o material do treino, o que rolou no coletivo. Quando eu entrei em 2016, eu ainda peguei os treinos ainda em 2016. Mas já era uma fase mais final. A pandemia foi a pá de cal, né? Isso. Então era diferente. Então você tinha uma oferta de conteúdo maior. Hoje em dia, a cobrança pela notícia é a mesma, o espaço é muito maior, porque você tem o mundo digital, a internet é um mundo sem tamanho, você pode publicar ali o quanto você conseguir de informações, e uma exigência grande de resultado prático. Só que você não tem mais o conteúdo diário, você não tem mais a oferta do clube, você não tem a coletiva, você não tem o treino, então e aí, você sobrevive como? De apuração. E aí a apuração, ela precisa que você tenha desenvolvido fontes. E como é que você desenvolveu fontes? Indo aos treinos.
E aí você vai mais aos treinos, como é que você desenvolve fontes? Então a vida dos repórteres de hoje em dia, eu costumo dizer, ela é muito mais difícil do que quando eu comecei. Porque você tem menos acesso. Uma coisa ruim que vem desse fenômeno são as fake news. Hoje em dia nós temos uma quantidade enorme de notícias infundadas, não comprovadas, que ganham volume, ganham importância, em parte porque o futebol se enclausurou, em parte porque o futebol se fechou. E o sujeito tem uma necessidade de apresentar algum conteúdo para sua chefia, para os seus seguidores, acaba derivando por um caminho perigoso de informações não comprovadas. Isso fere e mexe, né, significativamente com a credibilidade do profissional. E aí nós temos o que a gente hoje vive. As empresas que fazem o chamado jornalismo convencional, elas gastam um tempo desmentindo informações que deveria ser um tempo gasto para a busca de informações. É uma coisa meio louca, mas é uma realidade que nós temos hoje na cobertura esportiva. É uma coisa que acabou de falar e já viraliza. Postou, em segundos já milhões de pessoas já... O problema é esse, o problema é quando viraliza e é algo que não é verdade. Acontece muito no futebol, tem muito disso. Muito. Né? E o torcedor, ele tem dificuldade para entender o que é verdade e o que é mentira. Porque se chegou na internet para ele, em princípio é verdade. Depois ele vai começar a correr atrás, aí fala com o outro, aí alguém sobe a matéria. Sobre tal coisa, fake news. Aí você perdeu um tempo construindo, a pessoa que fez, construindo uma notícia mentirosa, gerou uma gama de consumo, depois tem um consumo da negativa, e aí você tem um tempo investido de um fluxo de conteúdo que não foi útil para ninguém. Verdade. Falando um pouco do futebol brasileiro, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Falando um pouquinho do futebol brasileiro, Rafa, assim como a gente falou agora da evolução do jornalismo esportivo, já o futebol brasileiro a gente percebe que isso incluindo a seleção brasileira, caiu um pouco, né, aquilo que a gente chama de futebol espetacular, uma escola de futebol. O que você acha que, por essa queda, né, cara, a gente tem tantas joias lá fora e a gente não consegue ter uma estabilidade de um bom futebol e apresentar esse bom futebol aí para fora. As seleções já não respeitam mais a seleção brasileira. Eu acho que você não dá para ter uma causa única. Eu acho que seria até meio pretensioso da nossa parte dizer, por causa disso, né? O tema é bem abrangente, demandaria uma discussão muito mais profunda, mas assim, em tópicos, eu acho que nós temos algumas questões que para mim são inegociáveis como responsabilização desse cenário. Primeiro, a globalização, ela permite um intercâmbio maior de conhecimento, tanto de quem joga, quanto de quem comanda, de quem planeja. E aí, esse intercâmbio, ele aproxima as pessoas, ele tira filtros, ele diminui distâncias. Então, você acaba tendo hoje outros lugares, outros países com uma qualidade de jogo mais bem desenvolvida do que a nossa, até pelo investimento, pela força econômica. Na Europa tem muito mais dinheiro, por exemplo, do que no Brasil. Esse é um ponto. Segundo ponto é porque a formação do jogador brasileiro ela sofreu uma mudança muito disruptiva de valores a partir do momento em que os profissionais que trabalhavam na base precisavam dar resultado, conquistar campeonatos na base para se manter naquele trabalho, sob risco de perderem seu emprego. E aí aquela história, né? Tem uma frase aqui do Luxemburgo, né? O medo de vencer, medo de perder, tinha vontade de ganhar. Né? É isso, assim. E aí aquela coisa, o cara precisa do emprego, então ele está preocupado em montar um time que não perca, e aí o time não perde, ele vai formando jogadores com deficiências técnicas sérias, com falta de ousadia para o jogo. Aí aparece um moleque mais talentoso, deixa o moleque solto do lado do campo para ver se ele resolve individualmente com uma jogada e muda a perspectiva de um jogo. Não tem mais aquela valoração que depura a qualidade, que trabalha os defeitos, que desenvolve a técnica, porque os profissionais da base eles estão sendo submetidos a uma máquina de triturar profissionais. O imediatismo, né? Do imediatismo que tem que dar resultado. Um terceiro item que eu acho que também pode ajudar a explicar essa qualidade é que, para que você tenha um bom jogo, além de bons artistas, você precisa ter um bom cenário, né?
E nossos gramados agora estão começando a ser tratados de maneira um pouco mais, né, valorosa. Agora, de alguns anos para cá, até 15 anos, 12 anos, o futebol brasileiro se gabava de ser o que era, campeão do mundo em 2002, mas com campos horríveis. E não precisamos disso. Essa arrogância, né, do futebol brasileiro, ela foi perdendo espaço a partir do momento que o resultado não vem mais, né? Então, a gente tem uma distância a percorrer em termos de investimento. Hoje, com as SAFs e com esse pareamento de realidade salarial que hoje no Brasil se pratica, o jogador brasileiro da primeira divisão, ele não ganha tão menos que o jogador que joga na primeira divisão da Itália, de Portugal. Talvez ganhe menos do que o cara que joga nos grandes times de La Liga e da Premier League. Só. Recentemente tivemos o caso do Fabrício Bruno, que recebeu uma proposta para jogar na Premier League, principal liga de futebol do mundo. Quando ele olhou, peraí, isso aqui é o que eu ganho aqui no Flamengo, não vou não. Né? Então você tem situações de alguns nomes de jogadores que já viveram isso na pele. Então acho que agora a gente caminha para um processo crescente de retomada de um espaço mais premium dentro do futebol. Agora, para quem deixou o barco correr, né? Para quem perdeu um pouco do timing, você tem que recuperar os valores, é muito mais difícil. Então é um processo mais longo. Mas uma coisa que nós temos, que sempre teremos, é a matéria-prima. E o futebol não faz sem jogador. Você pode fazer futebol de qualquer maneira. Às vezes você tem um técnico interino, a comissão técnica desfalcada, não tem um papel do ofício, não tem um treinador de goleiro, às vezes não tem um campo para treinar. Mas se você tem jogador, e na hora do jogo o cara resolver, aqueles jogadores que estão ali resolverem, tudo que você tem de menos vira mais. A vitória foi soberana. Ela te colocou numa condição de supremacia em relação ao seu adversário. Então você vira referência. Não adianta, é assim no futebol em qualquer lugar do mundo. No Brasil até mais. Então, por exemplo, Botafogo, que é o time da moda, né? O Botafogo, antes da partida contra o Palmeiras, o Botafogo era vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vice-líder. Ia fazer a final da Libertadores. E vinha de 4 jogos em casa contra times muito piores. 3 em casa e 1 fora, que foi o Atlético. E sem resultados positivos. O que aconteceu naqueles 4 jogos? O Botafogo ganhou as partidas, os 4 jogos, ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos, sendo que a Libertadores, todo mundo sabe as circunstâncias, com um homem a menos o jogo inteiro. Se não tivesse ganho, tudo de bom que o Botafogo fez ao longo do ano inteiro ia pro ralo. Verdade. Como ganhou, vira referência. Então, tem essa coisa do resultado que não tem como você fugir. Pra você ver, você tira... Vamos pro lado oposto, né? O Botafogo aconteceu isso, ganhou. Atlético Mineiro foi pra final da Copa do Brasil, pra final da Libertadores e perdeu. E o Fluminense também. Foi campeão da Libertadores, sim, e quase caiu. Então, eu falo que, assim, se o Atlético ganha as 2 finais... Estavam falando do Atlético até hoje. O Milito era o técnico do momento. Era o técnico do momento. Então, assim, ninguém ali pensa, cara, os caras com todos os problemas que tiveram, chegaram nas finais de 2 campeonatos bem difíceis. Então, e aí se ganha os problemas de contusão, de convocações ao longo do ano, tudo isso ficaria em segundo plano. É isso, assim. Futebol, não adianta. O resultado é soberano e ele vai ser sempre. Por mais que eu considero que isso não seja suficiente para você estabelecer um critério de qualidade, mas ele é soberano e é isso que o próprio mercado compra. Em falar em Fluminense, como foi para você cobrir a Libertadores de 2008 do Fluminense? Você era setorista. Né? Foi uma das maiores experiências profissionais da minha vida. Eu costumo dizer que a melhor experiência profissional da minha vida foi a Copa de 2010, na África do Sul. Foram 35 dias muito bem vividos lá. Vivi coisas incríveis, conheci cidades incríveis, fiz matérias muito legais, coberturas ótimas. Estar no ambiente de Copa, né? É maravilhoso e nos estádios. Então, aquilo para mim não tem preço. Em segundo lugar, eu coloco agora esta cobertura que eu fiz da final da Libertadores pela ESPN, lá em Buenos Aires. Foi muito legal. Cobertura de alto investimento na empresa, muita gente presente, muitos repórteres, comentaristas, produtores, editores, enfim. Foi muito legal fazer parte daquilo, contar aquela história em loco, programação do estádio o dia inteiro. A gente abriu e fechou o estádio no dia da final, né? Ninguém chegou antes da gente e ninguém foi embora depois. Então, assim, isso é muito legal. E em terceiro lugar foi aquela Libertadores do Fluminense em 2008.
Porque ali eu fiz várias viagens internacionais, 6. Eu fui a Quito 2 vezes, eu fui a Buenos Aires 2 vezes, eu fui a Medellín e fui a Assunção. E para mim, eu até costumo dizer isso, alguns amigos refutam, mas o Fluminense ter perdido aquela Libertadores foi um capricho do futebol. Eu sei a minha visão sobre aquela derrota. Renato Gaúcho desafiou a complexidade do jogo. Repetiu para a final, em Quito, a programação feita para o jogo de estreia. Sendo que o jogo de estreia, que foi em fevereiro, 0-0, era o primeiro jogo da temporada da LDU. O time estava ainda se condicionando fisicamente. E mesmo assim, foi a maior atuação da vida do Fernando Henrique. Pegou até pensamento. 4 meses depois, 5 meses depois, O time já... não dá para chegar em Quito na segunda para jogar uma final de Libertadores na quarta, né? Acho que o Fluminense deveria ter chegado lá umas 5, 6 dias antes, treinar bastante com a bola lá na altitude, porque não é o ar rarefeito. Os 2.800 metros de Quito não interferem tanto assim no biológico, mas interferem na velocidade da bola. A bola fica muito mais rápida. E aí para cruzamentos, para escanteios, para faltas laterais, para laterais mesmo, você ganha aí uma arma poderosíssima. Você tem que estar condicionado para isso. E o Fluminense fez um treino na altitude. Conclusão, tomou de 5-2, fora o baile. Fora o baile. Né? E podia ser mais. Aqui ganhou de 4-1 e acabou perdendo nos pênaltis. Mas, vejam, ainda assim, fez 2 gols lá e tal. Se tivesse tido um cuidado maior com esse jogo de ida, talvez a história tivesse sido outra. Você acha que, falando do Renato Gaúcho aí, você falou que... porque isso me traz a lembrança também, ele com o Grêmio contra o Flamengo em 2019. Aos 5-0? Então, assim, o Renato Gaúcho hoje, essa marra dele, muitas das vezes, você acha que atrapalha ele? Acho que sim, acho que ele também acha isso, assim. No fundo, ele acha isso. Não é bem marra, parece marra e não dá para dizer que não é para a percepção externa, mas assim, é um cara muito seguro do que faz, muito autoconfiante. Se tem um cara que tem segurança, já falamos sobre confiança aqui no início do nosso papo. Se tem um cara que é confiante no que faz, esse cara é o Renato Gaúcho. Conheço bem o Renato, cobri Fluminense com ele, Vasco com ele, tem uma ótima relação com o Renato. Ele é muito seguro do que ele faz. Ele confia muito no próprio taco. E aí, quando as coisas não saem do jeito que ele planeja, ele tem dificuldades para, primeiro, explicar publicamente isso. E, segundo, trabalhar internamente isso. É uma coisa difícil para ele. Acho que, hoje em dia, ele até vai parar um tempo aí, né? Segundo ele lá. A gente apurou e até tem a matéria assinada por mim no site da ESPN. Ele vai dar um tempo. É bom para ele poder dar uma acalmada. Andou sendo muito infeliz em algumas entrevistas coletivas. Ele não é um cara agressivo, não é um cara violento, mas fez uma ameaça a jornalistas. Acho que isso não tem nada a ver, é uma coisa totalmente desnecessária, sem propósito. É um cara do bem, de um ótimo coração e conhece muito de bola. Renato é um ótimo treinador. Conhece de vestiário, sabe puxar pelos jogadores, traz leveza para o ambiente e encaixa bem o time dele em relação aos adversários, estuda os adversários. Ele é bom treinador, mas eu acho que em alguns momentos alguns comportamentos dele acabam depondo contra a imagem dele, sim. Qual foi o maior time que assim que você acha e o melhor jogador que você já acompanhou fazendo jornalismo? Caramba. Bom, melhor jogador que eu acompanhei pessoalmente? Como jornalista? Romário. Jornalista. Romário. Primeiro que eu acho o Romário maior do que o Neymar. Acho. Maior que o Neymar. Tecnicamente o Neymar tem recursos que o Romário não tinha. Mas o Neymar ainda não conquistou aquilo que ele poderia conquistar, principalmente na seleção e pelo potencial que ele tem, né? Muitas contusões também atrapalharam muito o Neymar. Um extracampo pesado também. E eu nunca acompanhei muito de perto o Neymar, porque eu cobri seleção com ele, mas pouco. Então, sequencialmente, Romário. E o melhor time que eu cobri, o que eu vi jogar? Que você cobriu? O melhor time que eu cobri no dia a dia, assim, acompanhando de perto. Essa pergunta é uma pergunta bem difícil de responder. Porque eu vou ter que voltar para os tempos de repórter da Rádio Globo. Considerando
considerando a TV eu não fiz quase nada do Flamengo do Jorge Jesus. Eu via os jogos, mas eu estava na rádio na época, eu não era primeiro comentarista, era o terceiro comentarista, então eu quase não comentava os jogos do Flamengo. Então, para mim, assim, é difícil falar que eu vi aquele time de perto. Então, se fosse o time que eu vi, eu acho que o Flamengo do Jorge Jesus ainda me encanta mais do que o Botafogo do Arthur Jorge. Mas do que eu cobri de perto, o Botafogo do Arthur Jorge acho que foi melhor. A bola que esse Botafogo joga, o Flamengo de 2006 não jogava, o Vasco nos 2 anos não jogava, o Fluminense de 2008 não jogava, o Fluminense de 12, que eu não cobri, mas reflexo de 11, não jogava, o Fluminense de 10, campeão brasileiro, o Botafogo de 2004, não. Então, com segurança, foi o Botafogo do Arthur Jorge. Você está falando aí do Arthur Jorge, falou do Jorge Jesus. Como é que você vê, cara, esse impacto de treinadores estrangeiros hoje no Brasil? Eu vejo positivamente, eu não vejo negativamente, não. Eu acho que sobe o sarrafo, a escola portuguesa é uma escola que é provida de profissionais que estudam muito. O sujeito, para se formar como técnico em Portugal, ele estuda demais. Então, acrescenta muito ao futebol globalizado. O que eu acho é que no futebol brasileiro virou bengala contratar português, né? Vamos lá, contratar português, você tem o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, o Arthur Jorge, um pouco do Luiz Castro, e mais quem que deu certo? Gesualdo não deu, Sapinto não deu, Antônio Oliveira ainda não deu. Então, assim, tem muita gente que deu errado também, né? É porque o dirigente brasileiro tem uma dificuldade muito grande de mergulhar profundamente quando estuda profissionais, sejam jogadores, sejam treinadores. Hoje você tem o departamento de scout que auxilia muito, mas que assina o cheque, né? Antigamente era assim, quem dá a canetada no contrato não vê o jogo como deveria ver. Verdade. Né? Não entende do jogo como deveria entender. Então, contratar técnico português virou uma bengala. E aí, o que acontece? Como muitas vezes dá errado, parece que o ato de contratar técnico português está errado. Não. Técnico bom é técnico bom. E técnico ruim é ruim. Seja ele brasileiro, português, árabe, americano, não importa. Mas eu acho que a globalização, como um todo, é um fenômeno bem positivo. E acho que, infelizmente, os técnicos brasileiros, muitos deles, escolheram se rebelar contra esse movimento em vez de tentar absorver o que os portugueses têm para trazer para a gente. Falta um pouco de humildade dos técnicos brasileiros. Falta humildade. O futebol no Brasil é um fenômeno de evidência de algo muito intrínseco associado a essa questão da arrogância, da empáfia, da soberania. Nós somos muito presunçosos quando o assunto é futebol, sabe? A gente acha que o futebol depende de nós, assim. É o Brasil e o resto. Isso se cultiva pelas conquistas mundiais, pelos nomes. Ótimo o Vinícius Júnior ter ganho de novo a bola de ouro. Mas nós ficamos 17 anos sem ganhar a bola de ouro. Então, assim, será que se sustenta na prática o que a gente fica preconizando, falando? Tudo que é insucesso no futebol brasileiro, a gente trata como tragédia, como absurdo. E tudo que tem uma perspectiva positiva é maravilhoso, é apoteótico, é imensurável, é o maior de todos. A gente extrematiza muito para o bem e para o mal. E não é o correto, não é que seja assim, né? Mas eu acho que muita coisa que acontece no futebol brasileiro acontece de errado por conta da nossa empáfia, sim. Na sua opinião, quais são as características mais importantes para ser um bom comentarista? Bom, primeira coisa que eu acho, Gabigol, que o cara que comenta um jogo de futebol, ele precisa ter uma ideia do que o consumidor espera dele. O comentarista não pode comentar um jogo para ele. Ele precisa comentar o jogo para o público. Eu mesmo, muitas vezes na época da rádio, principalmente, a TV também, eu me deparei com algumas situações equivocadas que eu cometi, com a utilização de termos mais rebuscados, palavras mais difíceis de serem compreendidas, o que me distancia do público. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, como eu quero comentar um jogo, é respeitar quem está me vendo ou me ouvindo. Esse cara precisa ser saciado. Sim. Segundo, você tem que ser honesto, né? Você precisa informar aquilo que você sabe e dizer aquilo que você está vendo.
Às vezes, a sua honestidade, ela flerta com a impopularidade. Paciência. O ônus da função. O comentarista vai ser xingado pelos doentes de rede social, pelos torcedores insanos, independentemente do que ele disser. Você não vai agradar todo mundo. É uma outra pretensão que o comentarista não pode ter. Precisa agradar. Não, você não vai agradar todo mundo. Vai ter alguém que não vai gostar do que você vai dizer. Mas você precisa ser honesto com o que você está vendo. Não dá para você ver uma coisa no jogo e você transmitir na sua análise algo diferente do que o jogo te mostra. Você não vai estar sendo verdadeiro com o seu torcedor, com o seu consumidor e nem com você mesmo. Um terceiro item que eu acho que é importante, tem que ter preparo. Você vai comentar o jogo, não dá para conceber um comentarista entrar numa transmissão e ele não conhecer o perfil de todos os jogadores que podem entrar em campo. Titulares e reservas. Todos. Posição, um breve histórico, características mais importantes de jogo, se é um cara de velocidade, se é um cara mais lento, se é um canhoto, se é um destro, se é um ambidestro, se é um cara mais alto, mais baixo, se é um cara que tem um histórico bom de bola parada, se é um cara que tem um histórico ruim de bola parada. Você tem que saber o que cada jogador que vai entrar em campo historicamente já mostrou e que é uma tendência de repetir no jogo. Que pode não acontecer. O jogo, como diz o Tite, é um mecanismo vivo, mas é sua obrigação conhecer. Então, assim, conhecimento que vem de preparo, de estudo. E um quarto item, que não é uma coisa que está em livros, né, que é o feeling. É você ter aquele sentimento que o jogo te mostra. E aí só o tempo de janela e de exposição te mostra isso, assim. Recentemente, a gente está gravando esse podcast num dia que eu comentei um jogo do Campeonato Inglês, Aston Villa e Brighton. Estava 2-1 para o Aston Villa. E eu, num dado momento, falei assim, olha, as alterações feitas pelo técnico do Brighton tornaram o time mais organizado, mais veloz, com mais controle técnico, está perto do empate. 2 minutos depois do gol do empate. Isso aí é o ápice para o comentarista. A gente previa essa possibilidade, ela aconteceu. Pode dar errado? Pode. Mas você precisa arriscar. Sim. Por quê? Você está vendo o jogo, você tem informação, você tem o entendimento, você tem o feeling. O feeling vem. Alguém te avisa, parece uma voz que vem do além. O João Guilherme falou isso aqui. O João é um monstro. Ele falou isso com a gente. Assim, vai falar isso que tá para acontecer. Ele falou isso mesmo. E aí, com o tempo, você vai conseguindo pegar mais esses avisos, né? E utilizar em teu benefício. Ele falou isso, cara. Guilherme, isso é verdade. E assim, o cara, com a prática, o cara tem uma leitura, ele vê o jogo, ele fala, cara, tá correndo para isso aí, vai acontecer isso. E não dá outra. Muitas vezes a gente acerta. Às vezes erra também. Não tem jeito, do jogo. Mas a probabilidade de acontecer. E assim, já aconteceu de falar uma coisa, tá para acontecer tal coisa, e acontece o contrário, outro time faz o gol. Aí você diz, futebol é assim mesmo, derrubando o comentarista. Eu faço muita piada comigo mesmo. Porque eu acho que aproxima do torcedor. Sabe? O telespectador em casa falou, o cara quebrou a cara. Se você confessa que você quebrou a cara, o cara vai gostar de você. Vai gerar uma relação mais empática, uma relação mais proximal. E eu creio muito nisso. Então, eu acho assim, você corrigir seus erros, você reconhecer suas falhas. Ô, Rafa, você já foi setorista dos 4 times do Rio? Dos 4, na rádio, sim. E assim, qual que você gostou mais? Qual time que você gostou mais de cobrir? Fluminense. Porque eu tinha sido funcionário do clube 2 anos, 99 e 2000, como supervisor de futebol de salão. Trabalhei com muitos jogadores que depois viraram profissionais. Lene, Renato Augusto, Toró, Radamés, Juliano. São todos meus amigos. Depois que eu voltei ao Fluminense como setorista, eu já tinha amigos lá dentro, dos tempos do futsal. Então, eu já tinha algumas fontes. Eu cheguei no clube com pessoal de administrativo, pessoal de RH, né? E o Fluminense treinava em Laranjeiras, que era uma vantagem. E eu já conhecia as pessoas, ia muito no bar do Fidelis, ia muito na Flu Boutique, aí conversa com um, conversa com o outro, aí você descobriu quando o salário estava atrasado. As informações são importantes, né? É o corredor. E assim, nessa época era baixo. A gente tinha uma vantagem em relação à garotada hoje, que era essa possibilidade. Então, assim, acho que dos 4, o clube que eu me senti melhor cobrindo foi o Fluminense. Eu acho que eu cobri o Vasco bem também. Até pela minha relação com o Eurico, que foi sempre muito respeitosa.
E o Romário, por eu ser sócio do clube, ter sido criado lá dentro desde criança. Então isso contou a meu favor também. Mas considerando todos os prós e contras, acho que o Fluminense foi o melhor. É verdade que você já tentou ser goleiro? E aproveitando que estava lá no Fluminense, já fazia uns treinos, né? Eu queria ser goleiro até meus 6 anos e meio. Só. Isso. E aí aconteceu uma coisa na minha vida muito difícil para uma criança com 6 anos e meio, quase 7. Eu comecei a usar óculos com 7 anos. Eu até os 7 anos tinha uniforme de goleiro. Eu tinha uma camisa azul e uma calça preta e não agarrava mal não, hein? Eu era mais alto um pouquinho para a média da minha idade. Uma vez um olheiro me vendo jogar bola na rua, eu tinha 7 anos, perguntou a minha idade, eu falei que eu tinha 7 anos, e que ele me levava a treinar no futsal do Vasco, como goleiro. Eu já tinha um porte legal, por fraldinha, sim, que era uma categoria que estava começando. Era a primeira. Hoje tem chupetinha, tem sub-15, sub-5, sub-6 hoje em dia. Mas a primeira era fraldinha. E assim, tinha, acho que 2 anos ou 3 anos, que tinha sido instituída a categoria na Federação de Futebol de Salão. Aí me deu um cartão, aí eu morava com meus avós paternos, eu disse, olha, aí meu avô, não sei, tem que ver isso aí e tal. Acabou que depois de uns 2, 3 meses, eu comecei a... Minha avó passava na sala e me via beijando na televisão. Literalmente assim, distância de centímetros. Eu começava assim, né? Vendo a distância como daqui para você aqui, uns 2,5 metros, 3. Uhum. Daqui a pouco eu estava a 30 centímetros da televisão. Dava 5 minutos. Vai no oftalmologista. De cara, eu já comecei, meu primeiro diagnóstico de miopia, eu já tinha 1,5 grau. Caraca. Eu comecei com 0,25, 0,50 não. Cheguei a... Agora eu tenho 6,75 de uma vista e 6,25 da outra. Então não tem como nem... É que a tecnologia evoluiu. Mas se fosse na minha época de moleque, eu hoje usaria aquele fundão de garrafa aqui, né, que nem o Calma Cocada lá usava, porque eu tenho muita miopia. Então aí eu desisti. Eu quis ser goleiro. Pensei nisso, mas eu desisti cedo. Calma Cocada. Calma Cocada. Como setorista, né, cara? Você foi setorista dos clubes. Assim, em qual clube que você, sendo setorista, acontecia algo assim que te marcou de verdade? Cara, isso marcou quando eu fui setorista de tal clube. Botafogo, eu costumo contar essa história. É o grande furo da minha vida. O melhor furo do repórter é quando você prova que o dirigente mentiu. Quando você prova que o dirigente mentiu, você está chegando no auge da sua atuação como setorista. Eu cobri o Botafogo em 2004 e descobri que o Botafogo estava contratando o Luizão. E dei essa notícia na Rádio Globo, no programa esportivo de uma terça-feira. Na quarta-feira, a comunicação do Botafogo entrou em contato comigo e pediu me dizer que o Bebeto de Freitas queria falar comigo. Aí eu fui lá falar com o Bebeto. E ele me chamou de mentiroso. É mesmo? Eu não consigo pagar salário. Como é que eu vou contratar o Luizão? Eu falei, o senhor está negando a informação. Tudo bem, eu aceito. Mas eu tenho essa notícia que o Botafogo está... Ah, isso é mentira sua. Você é irresponsável. Discutimos e tal. No dia seguinte, em Cabo Frio, o Botafogo pegou a Cabo Friense e perdeu de 3-2. O jogo foi quinta-feira à tarde, lá no Laí Correia. E na época não tinha WhatsApp. Acabou o jogo, subiu um e-mail da assessoria de imprensa do Botafogo. O Botafogo convida a imprensa para a apresentação de um reforço amanhã de manhã. Caramba. E era o Luizão. Aí quando eu encontrei o Bebeto no dia seguinte, eu fiquei gigante. Né? Aí eu falei, eu sou mentiroso, presidente? Ou o senhor quer me convencer que foi eu que dei a ideia pro senhor? Dei a notícia, o senhor teve a ideia, aí ligou. Não, mas você foi muito irresponsável, que não tinha nada. Como é que não tinha, Bebeto? Lógico que tinha. Porque quem me deu a notícia não foi ninguém do clube. Foi de fora do clube, mas que estava participando da negociação. E era uma fonte boa. Então não tinha por que duvidar da fonte. Né? Então acho que essa marcou muito. Quando você desbanca o dirigente... Foi teu melhor furo? Eu acho que sim. Esse foi um dos melhores. Eu descobri que o BMG patrocinou o 1000º gol do Romário. Isso também foi muito bom. Isso foi muito bom. Muito bom. Que ninguém sabia. Sabia que era um banco que ninguém sabia. Quando eu descobri que era o BMG, liguei para o Eurico ficou calado no telefone. Mas não negou, mas também não confirmou. Aí eu dei a notícia, depois o Vasco entra em campo para pegar o Flamengo, né? Com a camisa BMG e tal, aquela sensação de vitória boa, né?
Já dei várias contratações e várias vendas também. Mas eu acho que, assim, proporcionalmente de tudo, eu acho que sim. Acho que foi essa. Eu dei a volta no Moraes, fui xingado pelo torcedor do Vasco, no Net Vasco. Eu não sei se ainda está disponível aí. O Net Vasco tinha os comentários, né? Aí eu dei a notícia e botaram com crédito. Aí a galera me xingando. Mentiroso, cara deve ser Flamengo, não sei o que. Eu nem conhece a minha história. Somente, sabe falar que é um brincalhão. E no dia seguinte o Vasco Pimba contratou o Moraes. Então tinha essas coisas, assim. Isso é muito legal. Mas eu acho que o Luizão foi maior, sim. Fura é como um gol, né, pro jornalista, né? Um gol de placa, né? De placa. E teve algum que tenha sido engraçado? O Kleber Rodrigues teve aquela que ele não podia falar o nome do menino, ele falou, e a outra que ele deu branco. O jornalista da CNN, Kleber Rodrigues, ele foi um garfe, né? Na época de Natal. Aí ele faz aquela matéria que a Globo faz muito, né? Aquela matéria de ir lá ler as cartinhas das crianças, bota pro Papai Noel. Aí tinha uma cartinha que ele não podia falar o nome da criança, cara. E ele falou, não vou falar o nome da criança, e leu e ficou falando. Aí quando ele foi ler a cartinha, eu, João Lucas... E ele não se ligou, e continuou. E todo mundo rindo, que ele falou que não ia falar. No programa, e todo mundo rindo. E ele repete de novo, tá? Gafe eu tenho uma cobrindo o carnaval. Essa é marcante também, tá até gravado em áudio aí. A gente cobria o carnaval na escala de jornalismo, né? Fazia bloco de rua e tal, porque não tinha jogo de futebol, então a equipe de esporte era usada. E aí, numa terça-feira de carnaval, eu peguei um bom plantão naquele ano. Eu folguei domingo e segunda. E aí eu trabalhei no sábado, e aí viajei para São Pedro da Aldeia, salvo engano. Não peguei mais trânsito, viajei no sábado à noite. Aí fiquei lá sábado à noite, carnaval, domingo à noite, segunda à noite, e voltei terça muito cedo, 6 e pouco da manhã. E aí também não tinha trânsito. Porque o meu plantão era de 2 às 9 de terça-feira, pro jornalismo. Pra CBN. E aí o que aconteceu? Carnaval, chutei todos os paus da barraca, né? Bebi todas, trocando noite pelo dia, cheguei muito amassado para trabalhar. Aí tomei um café preto, adoro café, aí comi uma fruta e fui pra rua, com o carro, ar-condicionado ligado, e fazendo banda de Ipanema, clube do samba. E aí a minha última entrada no ar era uma entrada 8h30 da noite na CBN Rede, Comando do Carnaval. Roberto Nonato apresentando. E aí era a minha última entrada, eu tinha dado uma cochilada, que teve a Voz do Brasil, não tinha nada. Aí tem essa última entrada, aí o motorista me acordou, Rafael, é a última. Peguei o telefone e me ligaram. Aí eu falei assim, não vou escrever nada, não, vou de improviso. Foi meu erro, né? Aí eu comecei, me concentrei, né? Botei a mão aqui na cabeça, assim, na testa. Aí, boa noite, Roberto Nonato, boa noite, ouvintes da CBN, terminados os festejos carnavalescos, aí comecei a contar. Aí acompanhamos o Clube do Samba, tradicional bloco da Zona Sul do Rio de Janeiro, que hoje contou com a presença de vários carnavalescos ilustres, dentre eles Cartola, Carlinhos Jesus. Aí que eu pensei, caramba, eu ressuscitei o Cartola. E aí para consertar, e aí tal, aí eu queria falar Monarco e falei com a Cartola. Eita. Óbvio que o pessoal lá da chefia cortou esse áudio e me colocou no fitão, né? que são os erros de rádio, né? Essa é uma gafe que eu conto também, que, completamente já desestruturado, cansado, mas não justifica, né? Eu errei. Deveria ter escrito para não errar. Fui confiar na minha cabeça, entrei pelo cano. Mas quando erra, assim, toma uma chamada ou não? Não, né? Raramente. A não ser quando o cara é reincidente. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, qual é o limite do repórter profissionalmente? Não sei. Depende da empresa, depende do tamanho dos erros. Depende da chefia. Tem tantas variáveis que, assim, sabe aquela história, que nem aquele jogo de videogame? A vida, né? A vida tá verde, aí vai ficando amarela, fica vermelha, aí, né? Acaba a vida. Assim, não sei, varia muito. Eu nunca me senti ameaçado por nada em relação a isso. Cometi outros erros também, até de apuração e tal, mas nunca achei que eu fosse perder meu emprego por causa disso. Mas eu sempre achei que isso comigo não acontecia, porque eu sempre desenvolvi bons trabalhos que me deram
subsídios, vidas, né? No game. Então, assim, eu sempre tive muito mais superávit do que déficit. Muito mais coisas construídas positivamente do que negativamente. Então, a balança sempre pesou muito a meu favor. Mas tem gente que a balança pesa contra. E aí, dependendo da empresa, o sujeito perde emprego. Até porque existe uma credibilidade ali do profissional, do veículo. Uma coisa que é muito comum, quando por exemplo, a TV Globo, quando dá uma matéria errada, uma informação que não era verídica, ela apanha tanto em rede social, ela sempre faz erratas. Porque é o mínimo que ela tem que fazer, pedir desculpas. Reconhecemos nosso erro. Porque o julgamento externo é muito pesado. E isso aí gera o quê? A perda da credibilidade e o público se afasta, né? Verdade. Eu não sei se pode considerar uma gafe muito grave essa que aconteceu do lance do rapaz lá de Portugal. Ele falou sobre a compra do Gabriel, do Gabigol, quando estava vendo pro Flamengo, né? 22 milhões. Falou tudo sobre ele, mas na hora de soltar a matéria, ele soltou a minha foto no lugar da dele. Tu viu isso? Olha, algumas pessoas certamente não... Eu lembro disso, eu não vi, mas eu lembro dessa história. Algumas pessoas nem perceberam, com certeza. Até porque você não é parecido fisionomicamente com ele. Você tem o estereótipo físico dele, né? É o todo, é o conjunto. A barba, o cabelo, enfim. Mas o que acontece em situações como essa, eu acho que o cara não perdeu o emprego. Mas acaba que o erro da foto ganha uma projeção maior do que todas aquelas notícias verdadeiras que o cara apurou. Porque o jornalista de Portugal comete gafe ao falar de Gabriel e coloca a foto do sósia. Isso aí. Pra você foi ótimo, porque te deu projeção internacional. Rafa, você é um cara que é muito ligado ao futebol carioca, tanto você, teu pai, sua família, seu pai outrora era presidente, né, do Bom Sucesso. Você conhece muito bem o futebol. Sofreu lá por 13 meses. Você conhece muito bem o futebol carioca. E hoje nós vemos uma ascensão, né, nos times carioca, os primeiros de primeira divisão, e até mesmo Volta Redonda aí hoje campeão, né, da Série C, subindo para a Série B, algo também muito bom. Muito bacana muito isso. Muito bacana. Cara, mas para você hoje, na tua opinião, o futebol carioca hoje é o futebol mais forte do Brasil? Hoje é. Porque você tem o Flamengo que é poderosíssimo, o Botafogo que é o melhor time do país, e o Fluminense que é penúltimo campeão da Libertadores. Teve um ano muito ruim, mas isso não desqualifica o valor do elenco. Ele só não é muito mais forte por causa do Vasco, né? O Vasco precisa se recolocar dentro de uma loja de mercado, encontrar logo um investidor novo aí que possa comprar o futebol do clube, para as coisas voltarem às suas naturezas, às suas condições normais, né? Mas a gente já viveu essa fase em outras épocas, já no meu horário, né? 92, por exemplo, foi o Flamengo campeão brasileiro, Botafogo vice, e o Vasco que foi o melhor time do campeonato. Né? Terminou com a melhor campanha. E não foi a final, porque no que teve desempate lá nos 2 quadrangulares, o Flamengo passou. Mas assim, até que o jogo da torcida do Vasco gritando, entrega, jogo tipo São Paulo, né? Em São Januário. Estamos falando de 92. Foi um outro ano em que o futebol carioca, 2011, você tinha o Vasco forte, o Fluminense forte e o Flamengo forte. O Flamengo de Ronaldinho, né? O Corinthians ganha o brasileiro, mas os outros 3 ficaram ali, ó, brigando, né? Para poder ganhar o campeonato. E o Santos ganhou a Libertadores. Então, você tem outros momentos que isso também aconteceu. Mas também houve momentos que a diferença ficou muito grande contra. Né? Então, acho que hoje, comparando com o que acontece em outras cidades, em outros estados, sim. O futebol do Rio hoje é o mais forte do Brasil. E o Campeonato Carioca até é bom também para poder colocar na vitrine alguns jogadores dos times pequenos para poder, igual foi com o Carlinhos, que tava isso ainda acontece. Menos que acontecia antigamente, mas ainda acontece do futebol do Campeonato Carioca ser uma porta de entrada para esses jogadores de times menores. Oportunidade. Quando o Macula teve aqui, a gente conversou, esse foi um dos nossos assuntos, e até porque, antigamente, os times pequenos também eram times fortes. Ganhar do Bangu era algo muito difícil. Não, você tinha Bangu e América, eram times médios, né? Entendeu? Jogava a primeira divisão do brasileiro, eu peguei isso ainda. A América fez a semifinal com o São Paulo em 86,
do Campeonato Brasileiro, que o Maracanã lotou. Né? E tinha gente lá que não era América. Mas muita gente era América e estava no estádio, acompanhando o jogo. Você tinha uma força grande dos 6 do Rio, né? Não era só os 4. Como também São Paulo tinha o Guarani, tinha portugueses que hoje também estão mais em baixa. Mas São Paulo tem uma outra questão. São Paulo tem o Bragantino, que é uma SAF. São Paulo tem o interior, que é mais forte, né? De investimento, de grana. Então isso viabiliza a possibilidade de times mais competitivos, como o Novo Horizontino, o Mirassol e tal. Isso acontece com alguma sazonalidade lá. Aqui é menos. Você teve o Macaé um período, você teve o Duque de Caxias um período, agora o Nova Iguaçu, mas são fenômenos meio que isolados. Assim. Boa Vista tentou ser essa quinta força, não conseguiu. Falta um pouco mais de sequência, mas que tem essa janela de visibilidade, tem, não há dúvida. Sequência e também falando um pouco sobre a gestão de futebol. Como você avalia essa gestão, hoje a gestão do futebol brasileiro em geral? Não só dos pequenos, que os pequenos, além de gestão, a gente sabe que falta muito a parte de apoio financeiro. Recurso, né? Recursos. Mas hoje a gestão do futebol hoje brasileiro, como você avalia? Eu falo isso porque a gente conversou um pouco com o Leonardo lá no Jogo das Estrelas. Um cara de ótimas ideias, né? Conversa com o cara, irmão, o cara te dá aula sobre inteligentíssimo, né? Um cara vivido na Europa. O Leonardo é um grande quadro. E hoje quem a gente pode identificar assim nesse caminho do Leonardo? Eu acho que ele é um grande exemplo. Eu acho que o Kaká foi um cara que estudou muito também, não sei como é que tá a vida dele agora. Eu acho que o Edu Gaspar tem seu valor também como um profissional da gestão. Acho que o Rodrigo Caetano é um cara de mercado. O Anderson Barros, para mim, é o melhor. O Scout do Botafogo é muito bom. Tem muita gente boa. O mercado brasileiro tem muitos profissionais bons. O futebol brasileiro tem muita gente boa trabalhando. Agora, não tem um modelo de gestão única, né? É muito plural o futebol brasileiro. Eu sempre digo isso. O dia que todos os clubes da primeira divisão forem SAFs ou tiverem aportes financeiros satisfatórios para a montagem de grandes equipes, bons CTs, estádios próprios, alguém vai ser o 20º colocado e vai cair. Então, assim, é utópico você achar que o resultado vai virar segundo plano a partir do momento que a organização estiver ocupando uma primazia. Não. O resultado sempre vai ser soberano. E quem cai para a segunda divisão tem problemas. O Atlético Paranaense até outro dia, até anteontem, era tido e havido como um modelo de gestão do futebol brasileiro. Sim. Acabou de cair no ano centenário. Verdade. Então, assim, é muito intangível isso. Só que o que eu acho é que com as SAFs e com essa necessidade de você aproveitar o boom financeiro do futebol, com grandes contratos com as ligas, com tudo isso, a gente caminha para uma aproximação maior de uma realidade média global da alta performance. Acho que o futebol brasileiro vive hoje um momento melhor do que vivia em muitas searas 4, 5, 6 anos atrás. E acho que se a gente conseguir, de alguma forma, ou tirar da CBF o poder, ou melhorar a CBF com pessoas com cabeça melhor, Ronaldo está querendo ser presidente da CBF e tal, gente mais da bola, que trate do produto como ele tem que ser tratado, eu acho que a gente vai estar dando um grande passo para poder aumentar essa percepção de crescimento, de valoração do produto. E o Rivaldo também, né? O Rivaldo também está querendo, né? É outro cara experiente também, né? Muito tempo de Barcelona, né? CBF. Cara mais discreto, mais contrito, mas um cara muito vivido também, né? Você acha que esses caras deveriam estar à frente? Eu não sei se eles são os preparados, eu não tenho conhecimento para dizer assim, pô, bota lá o Ronaldo na presidência, o Rivaldo vai dar certo. Eu não tenho informação para isso. Eu só acho que, eu sei para o seguinte princípio, se você tem uma perspectiva, algo acontecendo de uma determinada forma, e esta forma, este estereótipo, ou protótipo, melhor dizendo, não está funcionando, altera. E tenta alterar da maneira mais disruptiva possível. Então, assim, se é para você arriscar, é preferível o desconhecido inédito do que uma trocazinha ali caseira que não vai trazer nada de novo, vai ser mais do mesmo e nós vamos ter ainda a perspectiva da manutenção desse cenário que a gente tem hoje em termos de CBF. Quer falar, Jefferson? Não, pode falar. É bom falar com o Rafa, porque assim, os assuntos, ele fala de uma maneira que dá para você compreender, você entende. E aí começa. A gente tá com vários assuntos para falar, mas assim,
Entre alguns assuntos fica interessante, tu quer falar, tu quer aprender. Tem que perguntar pra ele qual o segredo de ter a mente brilhante e privilegiada. Eu, na verdade, não acho que a minha mente seja privilegiada, nem brilhante. Eu li muito. Eu li muito. Aliás, a minha filha mais velha, Maria Luísa, se você quer fazer ela feliz, quer dar um livro pra ela. É mesmo? Isso é um orgulho meu, assim. E ela gosta de que literatura? Você manda pra ela Agatha Christie, meu pai enche ela de Agatha Christie, ela lê. Comédia, drama, romance, ficção, ela lê tudo, ela ama a leitura. Que legal. Ela vibra quando ela pega um livro para ler. Numa segunda, termina numa quarta-feira, pai, já li tudo. Ela vibra, e eu acho isso maravilhoso. Numa geração cada vez mais pueril, né? Cada vez menos sólida em relação à busca pelo conhecimento. Então, assim, eu sempre li muito. E eu acho que a leitura, ela acrescenta culturalmente e te faz ter uma visão mais ampla sobre as coisas. Eu acho que tem uma questão minha, e aí é difícil falar de mim mesmo nesse sentido, mas alguma coisa biológica da concatenação de cérebro e fala, que o rádio, obviamente, potencializou. Eu sempre falei muito rápido, sim, mas ter feito rádio 29 anos, né, é uma coisa que ajudou muito a aumentar a burilar esse perfil, né? Eu sempre ouvi muito rádio, então me acostumei a ouvir as pessoas falando rápido, então comecei imitando as pessoas que falavam rápido, comecei a falar rápido, né? É uma escola, né? Eu era moleque, eu tinha um microfone de mola em casa, que eu falava assim, fazia um eco, né? Não tinha pilha, nada, só tinha uma mola dentro. E eu criava uma equipe de esportes de rádio, uma rádio fictícia. É mesmo? Tinha locutor, comentarista, repórter, fazia escala. Já era um produtor, fazia vozes diferentes, narrava jogos, eram raríssimos os jogos em televisão quando eu era criança, mas quando passava eu tirava o volume da televisão, eu narrava para mim o jogo. Então, assim, tudo isso me desenvolveu. Isso me fez adquirir esse vernáculo, esse jeito de comunicar que as pessoas gostam normalmente, assim. Isso chama atenção positivamente, que é mais por conta disso. Mas tem muito de genética, talvez, dom. Sei lá, dom. Dom a gente não explica, né, cara? Dom é um negócio que... Surge, né? Surge, né? Nasce com ele. Tu falou agora de narração, cara. E me fez lembrar, como foi pra ti? Falei igual o gaúcho agora, né? Bate? Como foi pra você narrar, cara, o 1000º gol do Romário? Eu não narrei, né? Eu participei da transmissão. Daquela transmissão ali, né? Cara, eu vou te contar uma história que eu nunca falei publicamente. Eu fiquei um pouco chateado com o Zé Carlos Araújo. É mesmo? Porque não foi por querer, foi sem querer. Lógico que foi sem querer. Nós tínhamos combinado que eu ia trocar de ponta. O Vasco atacou o primeiro tempo pro gol à direita das cabines. Contra o Sport. E eu estava atrás daquele gol. E eu ia trocar a ponta, ia para trás do outro gol, porque eu tinha que estar na ponta que o Vasco estivesse atacando, ia ficar perto do Romário. Porque o 10º gol iria sair. Uhum. E aí, na hora do pênalti, né, que o Thiago Marcel cruza, aliás, até encontrei o Thiago Marcel outro dia na rua, ele agora está trabalhando como motorista de aplicativo. É mesmo? Aí, veio, me chamou, estava fazendo externo no Maracanã, só chutei, Rafael, quando eu olhei, Thiago Marcel. Caramba. Gente finíssima. Lateral direito, cruzou a bola. Tem o contato dele? Só tem o telefone dele? Tem. Depois eu te passo. Aí, cruzou a bola, aí o Durval mete a mão, eu grito, pênalti! Então, por isso que eu falei narrar, porque eu lembro... E graças a Deus eu fiz isso. Porque aí eu fiquei eternizado no 10º gol do Romário. Assim como o 10º gol do Pelé, até hoje reprisado lá, Valdir Amaral, Zé Carlos Araújo, Denis Menezes, aquela gravação do gol do 10º gol do Pelé. Essa, toda vez que tocar na Rádio Globo, tem a minha voz falando pênalti. Mas aí quando o Zé Carlos vai chamar... Pênalti, o Heraldo Leite. Porque no primeiro tempo, o Heraldo fez a ponta da cabine, o Vasco não permitiu 2 repórteres aquele dia, pela demanda do jogo, era só um repórter por emissora. Aí a outra ponta, né, o outro gol, era o Heraldo que estava fazendo. E aí o Heraldo estava no estúdio. Como ele fez no primeiro tempo ao lado esquerdo, o garotinho, e o pênalti foi no início do segundo tempo, chamou o Heraldo. Esqueceu que o combinado era me chamar. Mas tudo bem. Ainda bem que eu falei o pênalti, né? Porque aí minha voz está lá eternizada
no 1000º gol do Romário. Isso que eu lembrei. Você lembrei. Momento, e assim, tem um vídeo que circula no YouTube aí, do Sport TV, que eu apareço... É mesmo? Narrando os lances da comemoração no campo. Dona Lita, abraçando o Romário. Aí eu começo, tá aqui fulano, tá aqui Beltrano. Porque no rádio você não tem imagem. Então eu fiquei sustentando, narrando o que estava acontecendo no campo. Cara, rádio é muito bom. Rádio é muito maneiro. bom, rádio é muito bom. Rádio é uma escola. Pra gente, já estamos chegando na parte final, eu deixei isso para o final intencionalmente mesmo, porque nem só de coisas boas vive o ser humano, né, cara? 2011, se eu não me engano, foi um momento mais difícil da tua vida, né, Rafa? Foi, a minha doença. Eu falo dela de boa, Sirlei e Gabigol. Eu não tenho essa... Porque foi uma vitória. Bom, se eu tivesse morrido, eu não poderia nem falar, né? Mas, assim, é porque... Eu conto com muita alegria porque eu tive uma coisa que muita gente tem, mas que quem tem o que eu tive não sobrevive. Não tem relatos de alguém que teve o que eu tive e que tenha sobrevivido. E eu sobrevivi. Por quê? Não sei. Eu respeito muito o sincretismo religioso e as escolhas de cada um. Mas eu acho que é a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus, ela precisou ser manifestada na Terra. Então, por exemplo, a competência dos médicos que cuidaram de mim, a corrente dos ouvintes da Rádio Globo da época, que fizeram uma corrente forte, pesada, para eu não morrer. Tudo isso contribuiu muito, o apoio da família, dos amigos. Eu me senti muito acolhido. Porque foram 8 meses de internação, 2 meses e meio em coma, e mais 5 meses e meio acordado. Então eu via as pessoas todo dia indo me visitar. Isso era muito legal. Isso era muito confortante, né? Foi uma sepsemia, uma infecção generalizada. Eu entrei no hospital com uma pneumonia grave, virou uma infecção generalizada. E aí, ao longo do processo de internação, eu tive várias complicações. A sepse e a pneumonia em si, talvez tivessem tido uma condição de tratamento melhor, não fossem as outras complicações derivadas delas. Foram 3 isquemias, 3 paradas, embolia pulmonar, hemorragia digestiva, hepatite medicamentosa, trombose, falência múltipla de órgãos. Que isso? São todas doenças terminais. Sim. As pessoas morrem com uma delas. Eu tive 12, 13 e não morri. Então, assim, é muita bênção. Eu sou muito grato a Deus. E as pessoas todas que estiveram comigo nesse momento difícil, a minha mulher, meus amigos, companheiros de trabalho, os ouvintes. E, assim, por que isso aconteceu? Não sei. Fui escolhido? Fui. Eu sou um milagre. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu ia falar isso agora. Eu me considero, me aproprio do termo, sem nenhum tipo de falsa modéstia. Eu sou um milagre. Eu sou a prova viva da existência do poder de Deus. Eu converti pessoas. Gente que era cética, vários ateus, passaram a acreditar em Deus quando o Michel Simoni, que era um ateu, dizia, como médico que estava informando as pessoas em tempo real, no Twitter, olha, não tem mais o que os médicos fazerem, não. Agora é entregar para uma outra força superior. E se o Rafael sair dessa, eu vou passar a acreditar que Deus existe. E aí eu saí. E hoje ele acredita que Deus existe. Eu tenho um pastor amigo meu, eu te falei isso, né? Tem um pastorzão amigo meu, cara, amigão meu. Ele admira muito a história do Rafa, não só por conta disso, mas pela tua vida, pelo teu profissionalismo. Ele fala muito sobre você. Ele é um cara que é ouvinte de rádio. Até hoje ele ouve mais rádio que assiste televisão. Ah, isso é muito legal. Ele ouve muito rádio. Mas deve ser um cara com uma idade um pouco mais avançada, né? Não, apesar que não. Ele deve ter 40 anos, deve ter uns 40. Pegou a última geração que talvez tivesse esse hábito mais e depois que plantado em casa. Né? Ele já era admirável você, depois que você passou por essa situação, ele queria vir, porque ele tem o compromisso de ir lá na igreja, que vai ter o culto da virada, ele tá no compromisso de ir lá na igreja. Culto da virada, que legal. Aí... Meu avô materno era pastor evangélico. Ele fundou a Igreja Batista Central de Olaria. Meu avô já faleceu tem 15 anos. Ele foi pastor, ele ficou no comando da igreja lá há mais de 30 anos. Eu lembro dele bem pregando lá. Quando eu pedi pra você fazer aquele vídeo pra ele lá, você fez o vídeo pra ele, pô, caraca, até hoje ele me agradece. Ah, que legal. É bacana. E assim, eu sou um cara muito acessível, né? Você sabe disso. Sim, sim. Respondo todo mundo no WhatsApp, às vezes chegam mensagens em Instagram, Twitter, notificação educada, eu respondo. Todo mundo. Porque
Eu acho assim, eu parto do princípio que o meu trabalho é para o público. O meu trabalho é para o torcedor, é para quem acompanha o futebol. Então, assim, eu preciso conversar com o público, eu preciso interagir com o público. Se o cara me ofende, me xinga, eu bloqueio e Vida que segue. esse cara não vai fazer diferença na minha vida. Mas se o cara discorda de mim e quer debater, eu debato. Eu acho que o debate é importante. A discussão faz a gente crescer, evoluir, sabe? Acho que é bem por aí. Então essa fase, esse momento da tua vida, teve pessoas que foram de suma importância, como você mencionou, principalmente a Michelle, a sua esposa. Acho que ela foi o... Ela é um esteio na minha vida pra tudo, né? Ela Bom, vocês são casados, né? Então, assim, a gente tem esposas, né? Os homens que são casados, os homens heterossexuais que são casados, têm esposas. Eu acho que tem mais que isso. Eu acho que eu tenho uma fortaleza, assim. E eu digo sempre isso pra ela, porque não é uma... Não estou fazendo média. Eu estou regando, sim, a planta do meu casamento. Eu rego a planta do meu casamento sempre. Porque eu acredito muito nele. Eu, inclusive, eu costumo brincar que eu faço 2 luas de mel por ano. Pego a patroa, vamos viajar só nós sem as crianças. As crianças entendem, minha mãe ajuda lá, fica com elas, tá tudo bem. Eu tenho uma fortaleza porque ela sempre esteve junto comigo, segurando minha mão para tudo. Nos 8 meses de internação, foram 8 meses, ela só não foi me visitar em 3 dias. Isso é muito forte. Sim. Ela conseguiu uma autorização do hospital para dormir comigo no CTI. Caramba. Passou uma noite do meu lado lá, eu no CTI cheio de tubo, tracostomizado, tubo aqui, tubo ali, tubo aqui. E ela, deitadinha ali, olhou minha cara, tá tudo bem. E a presença dela, ela é uma pessoa muito calma. Michelle é muito calma, muito evoluída, trabalha com enfermeira, né? Então, assim, trabalha com a saúde. Ela tem um olhar muito positivo para as coisas. Então, a presença dela me confortava, me fortalecia. Então, cara, assim, eu sou um abençoado. Eu agradeço muito a Deus a presença dela na minha vida. E, Rafa, você falou aí, você é um milagre, eu também considero você como um milagre. E Deus foi tão bom contigo que também realizou um outro milagre pós-doença, né, cara? Que é o nascimento da sua filha, né? Eu tinha a Maria Luísa antes, uma antes, outra depois. Outra depois. E a Maria Fernanda em 2015. Mas assim, e a Maria Fernanda foi totalmente sem planejamento. Na verdade, a Michelle já tinha parado de tomar remédio. Mas ela assim, não sei, vou trocar e tal. Deixamos assim, descuidamos. Estrategicamente, né? Mas assim, e veio. Queria tanto vir que veio, sabe? E aí, danada, cara. Maria Fernanda é a nossa bonequinha, é o xodó da família. Ela tem quantos anos? 9. 9. E a Luísa tá com 16. Maria Luísa tem 16. São minhas... Eu toquei nesse assunto porque é legal a maneira que você fala sobre família, é algo que também eu valorizo muito. Família. Mas é importante, Cara, hoje eu conheci a sua, inclusive. Muito legal. Rapaz, falta um menino, tem um grandão de 15 anos. Pô, maior do que nós 3 aqui. Grandão. Pô, investe, cara. Se não for futebol, basquete, vôlei. Nas viagens de trabalho, conseguia levar a família ou não? De trabalho, a Michelle foi para a Copa do Mundo da África do Sul, chegou faltando 3 dias. Ela é a mulher do Heraldo, a Sueli. A mulher do Heraldo Leite. Foram as 2 juntas. Porque de lá, a gente saiu de Joanesburgo, quando terminou a cobertura, e foi para Londres. Pegar nossas folgas lá em Londres. E aí foi muito legal. A Michelle adorou Londres. Eu já tinha ido uma vez, ela nunca tinha ido. Foi no Piccadilly. Aí, enfim, foi uma experiência muito bacana para ela. E foi a única vez que ela participou de alguma coisa assim, porque no mais não dá para levar. Não dá. A cobertura exige muito, assim. Na época da rádio, cara, só eu e o operador. Então, no rádio você é o repórter, você é o editor, você é o produtor, você faz tudo. Faz tudo. Então, assim, e eu peguei a transmutação, a mudança do analógico para o digital. As primeiras viagens que eu faço pela Rádio Globo, marketing de fita cassete, o operador ia comigo para montar um equipamento para eu gravar. Já no meu final, o operador não ia mais, eu mesmo me gravava. Caramba. No notebook, SoundForge, eu mesmo meditava e mandava a matéria pronta. Caramba. Caraca. É muito doido isso. Eu peguei exatamente o período em que a tecnologia avançou e mudou essa
essa perspectiva. Tu citou um nome aí também que eu sei que ele é importante pra você e foi muito importante pra você. E é nosso amigo lá, e eu agradeço ele pela Copa Sérgio, que é o Heraldo Leite. O Heraldo é meu segundo pai, né? Meu pai não tem nenhum ciúme por isso, porque ele sabe que é de coração. Heraldo é meu padrinho de casamento, foi o cara que mais me ajudou na Rádio Globo. Eu, quando comecei a fazer as funções administrativas, até virar chefe de reportagem e depois coordenador, aprendi tudo com ele, né? Comecei fazendo as férias dele e tal, me metendo lá, xereta pra caramba, e aí deu certo, né? É que depois a vida vai levando a gente para outros caminhos, assim. Quando eu deixei de ser coordenador e viro PJ na Rádio Globo, é essa mudança que me permite ser contratado pela TV. Pela Fox ainda. Uhum. E aí a Fox me leva para a ESPN. Hoje eu não estou mais na rádio, estou na ESPN. Então, assim, é muito doido isso. Em algum momento eu achei que eu fosse ser gestor a vida inteira. E hoje eu não quero mais ser gestor. Porque cuidar de gente é muito ruim, né? Dá um trabalho tremendo. Mas, assim, o Heraldo é o cara que mais me ensinou e a quem eu sou muito grato, é meu segundo pai. E você tomou uma outra pancada também. Assim, 2024, eu resumindo de fora a tua vida. 2024. Se eu não tenho esse poder, mas resumindo a sua vida. Você tem um momento de baita dor, baita tristeza e um momento de muita alegria. Por quê? Tu já sabe, né? A saída da rádio e Não só isso. Tem um cara que falece agora em 2024, que morre, que você admirava muito, que é o Washington Rodrigues, o Apolinho. Isso é um monstro. Isso pra tu foi algo muito doloroso. Foi difícil. Inclusive, fui lá acompanhar o velório, não foi fácil, não. O Washington foi um cara muito generoso comigo, sabe? Sendo quem ele foi e com o tamanho que ele sempre teve muito carinho por mim. É uma pena que eu perdi, porque ficou no aparelho antigo. Eu achei um áudio dele no dia de aniversário dele, que eu mandei um parabéns. Ele respondeu em áudio assim, fez vários elogios. Estou acompanhando você na televisão, na rádio, você está voando, está no topo, não sei. Pô, aquilo mexeu comigo de tal forma. Porque era o maior de todos falando, né? Mexe muito com a gente, né? Sim, foi uma pancada muito grande. E aí, ao longo do ano, eu acho que assim, fazia muito tempo que eu não tinha um ano com tanta novidade na minha vida. O mês de agosto é o mês em que a Unisua me chama e a TV me oferece contrato exclusivo. Então, assim, é uma mudança de rotina que, para mim, era uma novidade que eu precisava processar. E no começo foi difícil, porque até hoje recebo mensagem de ouvintes, pô, volta pro rádio, sentindo sua falta. É legal isso. Mas não tinha como recusar, né? Era bem vantajoso profissionalmente. Então, é um ano de transformações, é um ano de mudanças. Uma transição, né? Uma transição, mas que são da vida também, né? As coisas que... O mais bacana da vida é você conseguir não deixar de viver o momento. Eu nunca deixei de pensar no futuro. Eu sou um escravo do futuro. Eu penso no futuro o tempo todo. No meu futuro, da minha mulher, das minhas filhas, da minha vida. Eu penso sempre no futuro. Eu sempre jogo para frente. Mas eu consegui, com a terapia, com a experiência de vida, com os anos que se sucederam, não deixar de viver o presente por causa do futuro. Porque esse é um grande problema que as pessoas geralmente cometem. Quem é muito ansioso e está preocupado com o futuro, acaba esquecendo de viver o presente. E o presente é isso aqui agora. Sabe quando vai acontecer de novo uma coisa como essa que estamos fazendo aqui, essa gravação do In Off? Nunca mais. Eu posso voltar aqui outra vez. Sim. Pode ser esse mesmo espaço, pode ser o mesmo cenário, mas não vai ser igual. E nem a mesma história. Nem a mesma história, porque este momento é único. E essa unidade é uma coisa que a gente tem que saber viver. Verdade. É isso, gente. E aí, Gabi? Rafael, muito feliz de te conhecer pessoalmente. Obrigado. Te agradecer. Eu também estou muito feliz. Sempre tive simpatia por você, mesmo antes de te conhecer. Esse é o Gabigol bonzinho. Não, cara, porque ele é um cara carismático. Não, ele é gente boa. E sempre transmitiu essa ideia de ser uma pessoa gente da gente. Eu acho que é isso que tem que ser mesmo, entendeu? Sempre. Eu falo com ele, a gente conversa bastante, e assim, é um cara, quem tá mais perto sabe, um cara que ama ajudar o próximo, gosta muito, Rafa, gosta muito, e por isso quando veio essa ideia, esse projeto na minha mente de criar um podcast, assim, eu sempre fui um cara que trabalhei atrás da câmera, mas com vontade de estar na frente da câmera. Sim. Não tenho a habilidade que você tem, mas não é assim, né? Mas eu falo em relação a poder
isso aqui que tava acontecendo aqui, a gente conversar sobre futebol, como eu amo isso. Gerar esse conteúdo. Gerar né? esse conteúdo. Isso é legal. Como eu gosto, o mundo Rafa. digital tá aí para ser explorado nesse sentido. Então, assim, como eu gosto de falar, cara, eu fico vendo, hoje tem o Jailson lá, que é meu amigo já de muito tempo. Eu vi o começo do Jailson, do Balotelli, né? Hoje ele é comentarista lá na Fox, na ESPN. E eu lembro quando ele chegou na Fox, ele era do Esporte Interativo. E assim, a gente falando, quer dizer, a galera lá na época não jogava no time ainda, mas a galera fala, cara, esse cara joga muito, ele tá jogando... Não, baita do pivô. Joga muito. Cara, a gente tem que trazer ele pra Fox. E os caras arrumaram um setor... Portela. O Portela arrumou um setor... O Portela é meu dirigente. O Portela arrumou um setor lá... Cara, tu vai ser... O que eu vou trabalhar aqui? Vai ser arquivista. Vai trabalhar no arquivo dos conteúdos. E coisa... Só que ele, cara, ele tinha um sonho. É o que eu admiro muito nele e é o que eu... Assim, eu me acho em comum com ele em relação a isso. Eu tenho um sonho. Então, assim, cara, e vou construindo esse sonho. E ele foi construindo. O que ele fez? Começou a estudar, mano. Quando ele entrou lá, ele falou, cara, vou começar a estudar. Foi a mesma coisa que eu fiz. Quando eu cheguei lá, fui pra cobrir a férias de um mês, cara, de motorista. Cara, nunca pensei em trabalhar na televisão. Fui cobrir a férias de um mês. E quando eu cheguei, cara, Fox Sport, caraca, eu assisto isso aqui. Eu amo futebol, eu amo esporte. Eu já era professor de educação física. Falei, cara, eu quero ficar nesse lugar. E comecei a, sabe... Aí a mulher era uma empresa terceirizada e ela falou, olha, você não tem obrigação de ajudar em nada, você só é motorista. Eu ia só querer ser motorista. O cara, pô, posso levar o tripé? Posso levar isso? Posso levar... Comecei e os caras foram gostando de mim. O cara pediu pra empresa me contratar e depois a empresa... Aí a Fox tinha uma promessa dos motoristas virarem assistente. Só que assim, tinha uma galera muito mais antiga do que eu lá, eu tinha só 3 meses. Cara, quando eu fiz 6 meses lá, essa galera que tava já há muito tempo, já estavam já meio acomodada, tudo, eu não. Aí quando eu ficava de plantão, a galera ficava lá no telefone, coisa, eu falei, cara, pô, tem um estúdio lá, pô, vou lá aprender. Aí eu falava, chefe, posso ir lá pro estúdio lá pra aprender lá, perguntar, fazer as perguntas pra galera lá, como é que funciona, tá? Ele fica lá, fica à vontade, cara. E isso... Eu não sabia, os caras davam um relatório disso pro nosso chefe. E o chefe foi vendo só relatório. Quando eu fiz 6 meses lá, os caras falaram, ó, me chamaram, eu tava lá no Ninho do Urubu, cara. Aí me ligaram, falaram, ó, esse meu chefe, ó, ele nunca tinha me chamado na sala dele. Cara, passa aqui na minha sala quando você chegar da pauta, mas ele é sério, né? Ele fala sério. Eu falei, cara, o que eu fiz, mano? Fiquei pensando, cara, eu fiz alguma besteira, mano. Alguma merda eu fiz. Aí, cara, quando eu chego lá, o cara falou, ó, todo mundo fala muito bem de você. Pô, tô sabendo até que você já tá pegando câmera e tudo, cara. Com 6 meses, tá indo muito bem. Fiquei sabendo até que você se inscreveu, se matriculou numa faculdade de jornalismo de pós-graduação. Cara, muito legal. E eu quero te dar uma notícia, cara. Pô, amanhã você vai fazer o exame admissional. Você vai ser contratado diretamente pela Fox. Aí eu falei, cara... Não, mas é isso, é perseverança, né? E você acreditar, ter o sonho, ter a meta e correr atrás dele. E você não parar, e você não se acomodar com aquilo, isso, entendeu? Isso. Então, eu vejo o Balotelli lá hoje como comentarista. O Balota tá bem demais, nosso Jailson Vilas Boas. Jailson Vilas Boas. Então, e o cara tá crescendo. E assim, e pessoas como você, Rafa, são as referências que nós temos pra chegar também nesse lugar. Porque obrigado, eu sei a tua luta. Tamo aí. Eu lembro, no teu primeiro dia de Fox, você não deve lembrar disso. Hoje, quando eu cheguei na tua casa, eu falei com a minha esposa. Eu fui o único da equipe na pandemia de continuar trabalhando na externa. Sim. Então, quem levou o notebook pra você trabalhar de casa? Isso eu lembro. Lembra? Isso eu lembro. Porque a gente tinha que ter o equipamento pra trabalhar, pra fazer o expediente de futebol com a pandemia. Isso. Eu lembro disso. Você lembra em Bom Sucesso. Aí eu que fui lá na sua casa lá pra... Ainda era em Bom Sucesso. Eu me mudei pra Tijuca em dezembro de 20. Mas a pandemia, o início dela, eu tava em Bom Sucesso ainda. E eu falei, caraca, o Rafa hoje conseguiu e hoje eu vi esse processo. É verdade. E hoje você tá na televisão lá. Aí, vamos. E para o alto. E sem nunca acomodar e sempre... Eu costumo dizer o seguinte, o cavalo passa encilhado. Ele passa encilhado. Para algumas pessoas passa mais de uma vez. Para outras passa uma vez só. Para outras passa meia vez. E o cara tem que pescar que talvez seja ali. Como eu não sei quem eu sou, eu sempre montei. Nunca deixei de montar. Obrigado, Rafa. Obrigado por essa honra de ter a tua presença honra aqui. Minha, sempre à disposição. Quer falar, Jefferson? Não, depois
Todas essas palavras aí, não tem como não. Então é isso, galera. A gente tá encerrando mais um episódio do In Off. O último episódio do In Off nesse ano, né? Vai ser, na verdade, ele vai ser o primeiro. O primeiro do ano, porque sexta-feira que vai ao ar. Dia 3. Dia 3. Então, assim, eu quero te agradecer a você que durante esse ano nós vamos fazer agora 7 meses de programa de canal e tem sido uma crescente muito grande. Toda semana a gente cresce nas redes sociais e isso é muito gratificante porque a gente vê que o nosso conteúdo está chegando bem para você e essa é a ideia desde o início. É levar um conteúdo legal, um conteúdo onde você venha interagir, venha gostar e muitas das vezes também criticar. Toda crítica construtiva ela é boa, como o Rafa falou, a gente aprende com ela e assim, e a tendência é melhorar, gente. A tendência é melhorar, pode ter certeza que 2025 promete. Então assim, vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilha para todo mundo, ativa aí as notificações e nós estamos aí. Vamos crescer junto. Obrigado, Rafa. Obrigado, Gabi. E mais um In Off para conta.